Tito, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que produz a piedade. Nota de rodapé 1. Em todas as suas cartas, Paulo se denomina servo de Cristo. Somente aqui ele se apresenta como servo de Deus. Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Filipenses 1:1. No Antigo Testamento, o vocábulo eleito é usado originalmente para designar a escolha de Israel e a determinação de sua missão no mundo. No Novo Testamento, refere-se à posição e missão dos crentes em Cristo, salvos para proclamar o Salvador. Romanos 8:33, Colossenses 3:12, 2 Timóteo 2:10, 1 Pedro 1:1. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nota de rodapé 2. Paulo costumava chamar seus discípulos mais fiéis a Cristo de filhos espirituais. Tito, assim como Timóteo e Onésimo, foram convertidos mediante o ministério do apóstolo. 1 Timóteo 1:2, Filemon, capítulo 1, versículo 10. A missão de Tito em Creta. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. Nota de rodapé 3. Paulo e Tito já tinham ministrado juntos em Creta, em sua viagem a Roma, como prisioneiro a ser julgado pelo império. Paulo teve a oportunidade de visitar Creta brevemente, Atos capítulo 27, versículo 7, versículo 8. Como não houve tempo suficiente para organizar a igreja em Creta, agora Paulo se preocupa em constituir supervisores e encorajadores espirituais para pastorearem a comunidade local de cristãos, conforme seu procedimento habitual. Atos 14, versículo 23. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Nota de rodapé 4. Paulo utiliza nos originais gregos as palavras presbítero e bispo, de forma intercambiável. Atos 20, versículo 17, versículo 28, 1 Pedro 5, versículo 1, versículo 2. O vocábulo presbítero está mais ligado às qualificações, maturidade e experiência, ao passo que bispo tem mais a ver com as responsabilidades pastorais, zelar com carinho do rebanho de Deus. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Nota de rodapé 5. Aqui Paulo usa uma expressão bem forte no original grego, calar, cujo sentido refere-se a um tipo de mordaça, usada para manter fechada a boca de cães ferozes. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Nota de rodapé 6. Paulo cita uma frase de Epimênides, um pensador e poeta natural de Knossos, Creta, século 6 a.C., muito apreciado pelos cretenses.
especialmente pelo fato de muitas de suas predições se cumprirem fielmente. Mais tarde, a expressão cretanizar foi incorporada à literatura grega para designar o ato sórdido de mentir. O ato sórdido de mentir. É necessário fazê-los calar. Pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Nota de rodapé 5. Aqui Paulo usa uma expressão bem forte no grego, calar, cujo sentido refere-se a um tipo de mordaça usada para manter fechada a boca de cães ferozes. Uma focinheira. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro? Portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Nota de rodapé 7. A comunidade cristã estava sendo atacada por falsas teologias provenientes de vários grupos, os da circuncisão, que assim como os de Gálatas 2,12, pregavam que os cristãos deviam também guardar todos os regulamentos rabínicos da lei, a fim de que fossem salvos e santificados. Outros ensinavam histórias judaicas não bíblicas e se preocupavam em localizar a posição de cada indivíduo e família na árvore genealógica dos judeus até Abraão. 1 Timóteo 1,4. Além desses, ainda havia os ensinos às setas dos que faziam acepção quanto a alimentos e tudo quanto Deus declara bom para o ser humano. 1 Timóteo 1,6. A igreja estava sendo levada por um turbilhão de ideias legalistas e gnósticas. E Paulo exorta a Tito, assim como havia pedido a Timóteo, para que pregasse a sã doutrina. Expressão que aparece 8 vezes exclusivamente nas cartas pastorais e tem a ver com a teologia bíblica, com toda sabedoria e amor. Tem a ver com a teologia bíblica, com toda sabedoria e amor cristão. 1 Timóteo 2, do versículo 8 ao 12, 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 15, Tito, capítulo 2, versículo 1. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Nota de rodapé 8. As coisas materiais em si mesmas não têm o poder de contaminar, purificar ou abençoar ninguém. A pureza e a verdade são assuntos relacionados ao espírito e à consciência, e não ao ritualismo. Lucas 11:41, Marcos 7:15, Romanos 14:20. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e qualificados para qualquer e desqualificados para qualquer boa obra. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Nota de rodapé 9. Os falsos mestres sempre são reprovados na prova da conduta pessoal. Por isso, Paulo se preocupava em ter uma consciência pura para com Deus e exortava aos demais discípulos de Cristo e líderes espirituais para que se aprofundassem no conhecimento da verdade, cujo fruto é piedade e um notável equilíbrio entre teologia bíblica e prática de santidade. Fé e tudo e paz para todo mundo e tenham todos um ótimo dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.